Olá, seres iluminados, eu sou Thaís Índio, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje eu finalmente vou falar sobre proteção contra as energias negativas. Primeiramente, você precisa saber que não existe proteção contra energias negativas. Como assim não existe proteção contra energias negativas? O que você pode fazer para que você se sinta protegido, na verdade, é elevar a sua energia. Porque assim, semelhante atrai semelhante. Se você estiver em uma frequência onde você capta energias negativas, naturalmente essas energias negativas irão adentrar a sua energia. Então, para que você consiga proteger o seu campo das energias negativas, o que você precisa é elevar a sua energia. Você vai procurar se manter na maior parte do tempo em energia de gratidão, de alegria, elevando a sua energia. Então você vai emanar cada vez mais luz para que você não se sinta absorvido pelas energias negativas, né, sugado, e também para que você consiga sim se manter na maior parte do tempo sem consequências negativas. Como assim? Eu aprendi com a Aline a fazer a chamada, ela chama de cúpula arco-íris, como se você se colocasse dentro de uma cúpula que tem todas as cores do arco-íris. Por quê? Assim, qualquer lugar que você chegar, nenhuma energia vai se estranhar com a sua, porque acontece muitas vezes ataques energéticos por conta de você, às vezes, emanar uma luz diferente da do outro, e aí o outro começa a emanar pensamentos negativos, começa a fazer conflitos com você, porque ele tá em outra energia. Então, a cúpula arco-íris é um modo de você se adaptar ao ambiente e também aos eletrônicos, porque às vezes a sua energia estando diferente, pode haver interferência nos eletrônicos. Então, sim, gente, em celular, em computador, em qualquer tipo de aparelho, tá? Pode sim a sua energia, conforme a sua energia estiver vibrando, interferir nesses aparelhos. Então, a cúpula arco-íris ajuda nisso. Mas, como que eu me protejo contra as energias negativas? Vibrando positivo. Pensamentos elevados, energia de gratidão. Por isso que a gente faz meditação, por isso que a gente faz limpezas energéticas, por isso que a gente procura se manter a maior parte do tempo com a energia mais elevada. Eu sei que a gente oscila entre as emoções, mas a gente procura estar mais do que 50% numa energia. Então, o certo é você vibrar pelo menos 51% do tempo na energia mais positiva, mais elevada. Gratidão, alegria, amor. Amor é a energia principal da criação. Como diz o professor Hélio Couto, não existe criação se não houver a energia do amor, porque o amor é a única energia realmente criadora. Mas na energia do amor entra a gratidão, entra a alegria, essas energias mais elevadas. Então, o seu estado de espírito elevado faz com que você mantenha as energias negativas fora. Pode perceber que se você acorda bem para o dia, se você já acorda agradecendo, naturalmente as coisas fora vão sendo também positivas, porque semelhante atrai semelhante. Então, se você mantém a sua energia elevada, você vai atrair cada vez mais situações para que mantenha a sua energia cada vez mais em alta. Agora, se você acorda e já acorda reclamando, resmungando, naturalmente o seu dia vai se desenvolver baseado na sua energia negativa. Então, você precisa sim, não dar voz ao medo, não dar voz às preocupações, à angústia. Se você fica preocupado, você vai atrair mais situações para que você aumente as suas preocupações. Se você está com dúvidas, você vai atrair mais situações para que te encha de dúvidas. Então, como que eu faço para me livrar das energias negativas? Como eu faço para não atrair pessoas negativas para o meu campo? Me mantendo positivo. Não tem outro jeito, gente. Não tem essa de, você precisa fazer isso. Como que é que o pessoal fala? Você precisa fazer amuleto de proteção. Não há amuleto de proteção. Não há limpeza de energia que funcione se você mantiver os seus pensamentos e sentimentos negativos. Não funciona, tá, gente? Não funciona. Para que funcione qualquer coisa, claro que você pode usar essas ferramentas, como banhos energéticos, como banhos com ervas, é muito bom. É um auxílio. Você tem que entender que tudo fora é um auxílio. O que realmente funciona é dentro. Então, vamos lá. Você fez o banho, fez um escalda-pé, fez um banho com ervas, limpou o ambiente da sua casa, fez até o que eu já aprendi, né, e andei ensinando algumas pessoas. É fazer a água com sal para borrifar no ambiente, com sal grosso. Aí você borrifa no seu ambiente, mas os seus pensamentos continuam sendo negativos, continuam sendo de eu sou invejado, eu vou ser roubado. Você acha que vai resolver? Gente, não adianta. Não adianta, não tem proteção energética que funcione se você mantiver seus pensamentos focados em problemas ruins, em desgraça. Eu nem gosto de falar essa palavra. Gente, não há nada que você possa fazer se você não mudar os seus pensamentos e as suas emoções, tá? Tudo começa e termina dentro de você. Fora é só ferramenta e auxílio, mas não há auxílio que funcione se você não muda a sua energia dentro. Então é você que tem que emanar a luz, tá? É claro que às vezes a gente atravessa o vale de sombra de morte, às vezes a gente atravessa situações extremamente assombrosas, ruins, negativas, dolorosas. Lembrando que tudo pro todo é neutro. Para nós que há o valor positivo ou negativo para a nossa experiência. Só que se algo é negativo para mim, se algo atinge a minha sombra, é para que a minha luz cresça. Então eu tenho que olhar para isso que eu tenho medo, eu tenho que olhar para essa coisa ruim, monstruosa, para que eu consiga desfazê-la, para que eu consiga então entender o que está acontecendo e sim emanar cada vez mais luz. Conforme a sua luz vai transbordando, eu já tive a experiência. Eu lembro que no processo de despertar, a gente começa a entender as coisas, aprender as coisas. As primeiras coisas
coisas que a gente começa a cortar são noticiários ruins. Porque a gente sabe que se a gente tá ouvindo notícias ruins, se a gente tá ouvindo músicas de baixo calão, tá ouvindo música de sofrência, o que a gente tá trazendo pro nosso campo, gente? Sofrimento e dor. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, principalmente, né, o que eu sinto, eu atraio pro meu campo. Então, se eu fico ouvindo música de sofrência, se eu fico ouvindo música de baixo calão, e se eu fico assistindo um noticiário ruim, adivinha o que vai ser a minha vida? Vai ser tragédia em cima de tragédia. Então, pare de ouvir sobre tragédias, pare de escutar sobre tragédias. É o que você tá alimentando a sua mente. E o que você tá alimentando pra sua mente tá entrando na sua alma, indo pro seu coração, sendo emanado através do seu sentimento e vindo com força pra você. Lembra, uma semente não dá uma única fruta no pé. Ela cresce, vira uma árvore gigante e enche de frutos. Então, cuidado com o que você está alimentando a sua mente, certo? Então, tá, entendemos que quando a gente entra no caminho do despertar, a primeira coisa que acontece é a gente começa a limpar essas coisas. Não vou ouvir qualquer coisa, não vou assistir qualquer filme. Filme de terror, esquece, tá? Esquece. Lembra que pra mente tudo é real. Então, não importa que é uma ficção, é uma mentira. Pra sua mente é real, você passou aquele medo de verdade e ele vai trazer como consequência na sua vida. Aí tá acontecendo coisas desastrosas na sua vida, você não sabe por quê. Provavelmente você tá assistindo filme de terror, tá assistindo noticiários sobre desastres no mundo todo, porque é isso que eles fazem, eles reúnem os desastres do mundo todo, colocam num único lugar. E aí você tá com medo até de chegar no portão da sua casa achando que você vai morrer, ser assaltado, que as piores coisas podem acontecer. Cuidado com isso. Então tudo começa aqui. Eu vou proteger a minha mente, não alimentando ela com coisas ruins. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. É assim que eu protejo a minha energia. Alimentando a minha energia com coisas boas. Então eu vou estudar sobre coisas boas, vou estudar cada vez mais sobre o desenvolvimento pessoal, vou elevar a minha energia. Então quando eu entrei nesse processo, naturalmente eu fui sendo mais seletiva com tudo na vida. Até com as amizades, com as parcerias, com os lugares que eu ia, com os lugares que eu frequentava. Só que existe uma parte do processo que a gente começa a perder paciência com as pessoas. E não tem nada de errado nisso, tá, gente? É natural, você sabe por quê? É um modo de defesa, você tá aprendendo a viver a vida diferente. Quando você começa a aprender a viver a vida diferente, de repente você começa a ficar impaciente com as pessoas. Mas aí é um processo que você tem que ter paciência com você mesmo. Porque você não vai aceitar qualquer coisa, você não vai aceitar qualquer piadinha, você não vai aceitar você tá naquela roda de pessoas e aquelas pessoas começarem a falar coisas negativas à sua volta, você não vai querer ouvir de jeito nenhum. De jeito maneira, você vai querer sair correndo daquele lugar. Por quê? Porque por que elas estão falando essas coisas? Aquilo lá vai te ferir de alguma forma. Você ainda não tá pronto pra estar em todos os lugares. Calma que existe um processo aqui. Calma, principalmente com você. Então é um momento que você vai realmente querer se isolar do mundo, você vai começar a se sentir diferente. E às vezes você entra num conflito muito grande porque você fica com aquela sensação de superioridade. E ao mesmo tempo você fica assim, meu Deus, mas eu não sou superior a ninguém, eu só estou aprendendo coisas diferentes. Claro que tem as armadilhas no caminho, então você tem que prestar atenção com as armadilhas. Porque esses tempos atrás eu vi uma postagem que um rapaz colocou onde ele falava sobre a questão da realidade. Essa realidade que nós vivemos é uma experiência, ela é como se fosse uma realidade virtual, né, gente? Então o que acontece? Tudo que eu estou vivendo aqui é uma experiência passageira, não é real, certo? Não é real. Eu tenho a sensação de realidade, mas ela é só uma experiência. E aí ele colocou lá na postagem, se vocês soubessem que sentir o sabor da fruta não é real, a gente não sente de verdade. O que mais que ele colocou lá? Do chocolate, que às vezes você acha que você gosta tanto, mas não é real, não é verdadeiro, porque na verdade é assim, gente, tudo é informação, tudo é energia e informação. Então, o que acontece? A ideia que eu tenho sobre chocolate, eu amo chocolate, isso é uma informação que eu tenho do meu espírito, da minha experiência, da minha emoção. Então, eu tenho a sensação, a percepção de que eu gosto daquilo. É a mesma coisa, eu ouvi uma única vez uma pessoa falar que não gosta de chocolate. E assim, realmente eu não entendi, porque foi a única pessoa que eu ouvi falar isso. Mas vamos falar do morango. Tem gente que tem alergia a morango. Morango, eu adoro morango, mas já ouvi gente falar que não gosta porque tem alergia e não consegue comer, certo? Mas tudo isso é informação. Então ela tem alguma informação dentro do HDzinho dela, lembra que nós somos uma máquina biológica, que diz que o morango é ruim. Por quê? Porque ela tem alergia, né? É a mesma coisa, eu que adoro o morango. Pra mim, eu tenho dentro do meu HDzinho que morango dá uma sensação gostosa de prazer, entende? Como a uva, que é a minha fruta favorita, como o kiwi, que é uma das minhas frutas favoritas também. Então, ou seja, dentro do meu HDzinho tem informação que essas frutas são saborosas, são deliciosas. Isso é informação. Então, quando eu sinto, e só de falar eu já começo a salivar, imagina, né? É as informações que eu tenho dentro do meu HD, que aquilo me dá um prazer. Aí, quando ele fala assim que, gente, se vocês souberem que tudo isso é uma ilusão, que a gente realmente não sente sabor de nada, aí eu lembro que teve uma pessoa que falou assim, nossa, atirou até meu prazer de comer as coisas. E aí eu peguei e eu lembro que eu comentei na resposta de uma moça que falou isso, eu disse assim, cuidado, porque há um certo exagero. A gente está na Matrix, a gente não precisa ser da Matrix, mas nós estamos. Então você pode viver essa experiência e ter total prazer. Não é porque a gente sabe que tudo é informação e energia que quer dizer que eu não possa usufruir dessa mesma energia, dessa mesma experiência. Então, assim, a sensação traz para essa máquina biológica uma sensação de realidade. O que eu não posso é esquecer que isso aqui é uma experiência. Agora, vivê-la, com certeza eu posso. Eu estou aqui para experienciar. Como disse Bruce Lipton em Biologia da Crença, tudo é experiência. Sem o corpo físico,
físico, o espírito não experiencia nada, entende? Então, essas sensações, percepções e emoções a gente só consegue experienciar e vivenciar elas através da máquina biológica, através da Matrix. Então, nós estamos aqui para experienciar. Chega de exagero, né, gente? É lógico que eu tenho que ter, sim, uma consciência de tudo que acontece, uma consciência de quem eu realmente sou, uma consciência de tudo. Mas eu não preciso desse exagero de, sabe, destruir o prazer das pessoas de viver. Não é isso. Eu preciso dar consciência a elas, mas sem tirar o prazer delas de viver. Porque, que nem eu peguei e ainda fiz o seguinte comentário de conclusão. Do jeito que estão colocando, daqui uns dias, você vai começar a achar que é errado viver, que é pecado viver. Nossa, melhor a gente morrer, né? Porque não posso comer nada, porque tudo é ilusão. Claro que tudo é uma ilusão, mas o que você precisa entender da ilusão não é pra você, como disse Jesus lá, não conformeis com esse mundo. Ou seja, não se conforme com a Matrix achando que ela é a realidade última, que é isso e acabou. Você precisa ter consciência que não é isso e acabou, que você é um ser infinito e eterno, sem perder o prazer de viver essa experiência, de viver o jogo da vida. Isso aqui é um jogo, isso aqui é uma experiência. Então viva da melhor maneira, sem neuras, sem desespero, sem achar que porque você está na Matrix, nossa, agora... Não, gente, não é errado viver, não é errado experienciar, não é errado você comer as coisas. Então, do jeito que esse rapaz colocou na página dele, eu até parei de seguir porque eu vi que ele começou a meio que, ao mesmo tempo que a página dele trazia algumas informações muito legais sobre o caminho do despertar, sobre os seres que existem em outros planetas, começou a se trazer uma neura louca contra a Matrix, sendo que a gente precisa da Matrix para essa experiência, gente, que a gente precisa desassociar do ego, mas viver através do ego. Que é preciso, nesse processo do despertar, é você entender que sem o ego você não vive a experiência. Simples, básico. É isso, gente. Então, assim, eu estou aqui pra viver a experiência, então eu vou viver da melhor forma. Eu vou usufruir disso da melhor forma. O todo deixou pra mim, pra que eu possa, sim, sentir o sabor do chocolate, sentir o sabor do morango. Por mais que é uma ilusão para o espírito, mas para essa máquina biológica é uma sensação de prazer, que eu mando essa informação para o espírito, que o espírito, sim, não consegue viver essas informações. Ele só recebe essas informações, mas quem sente o prazer é o corpo físico, é a máquina biológica. Certo, gente? Então, quando eu tive essa percepção do exagero, porque assim, você começa a aprender as coisas e você começa a exagerar. Eu não queria estar no meio das outras pessoas que estavam dormindo na Matrix por conta de muitas coisas que elas falam, que elas assistem, e aí eu entrava em julgamento contra elas. Tudo bem, faz parte do processo. Só que aí, quando eu passei essa fase e eu entrei numa nova fase, onde eu comecei a entender que tá tudo bem, cada um tem seu tempo, seu momento, e muitos nem vão despertar nessa vida, aí eu entrei numa paz de espírito e parei com os julgamentos. Quando eu parei com os julgamentos, eu senti que a minha luz se elevou ainda mais. Para isso, é claro, eu tive que enfrentar as minhas sombras, os meus medos, porque muitas vezes eu julgo o outro com medo de cair novamente, com medo de voltar atrás. Então eu começo a apontar que o outro está errado. Se você ainda tá em julgamento, é porque provavelmente você tá com medo de cair, você tá com medo de voltar atrás. Então é um modo de autoafirmação. Eu preciso afirmar que eu estou certo, dizendo que o outro está errado. E isso quer dizer que você ainda não despertou completamente. Só que quando você passa essa fase de eu preciso me autoafirmar, negando o que o outro está vivendo, quando você passa essa fase, você entra numa fase mais tranquila e você consegue fazer aquilo que Jesus fazia, gente. Sentar na roda dos escarnecedores, dos pecadores, sem se contaminar. Por quê? Porque você sabe que você está na Matrix. Você vai viver a Matrix, mas você não é da Matrix. Então você não vai se contaminar. Você pode estar no vale de sombra de morte, você pode estar no lamaçal, você pode estar no pior lugar do mundo, que você vai estar pura luz naquele lugar, que era o que Jesus fazia quando ele sentava entre os escarnecedores e os pecadores. Basicamente, ele emanava tanta luz que aquelas pessoas eram alimentadas com a luz dele sem ele perder luz nenhuma. E quando você chega numa fase que você experiencia isso, e claro, né, pra estar no nível dele, eu ainda preciso caminhar muito longo, mas eu já tive experiências de estar nos lugares e conseguir emanar luz sem sentir que a minha energia estava sendo sugada, muito pelo contrário, eu estava emanando tanta luz que não me fazia falta. É tão gostoso que você consegue ter prazer em qualquer lugar que você estiver da Matrix. Então, as pessoas estão vendo notícia ruim, você sabe que ela está dormindo na Matrix, porque se ela não estivesse, ela não estaria assistindo aquelas coisas, e você olha e diz, tá tudo bem, é o mundo dela, é a realidade dela, é aquela ideia que eu fiz no vídeo das perguntas, é você olhar e entender assim, que interessante ponto de vista. É muito interessante o ponto de vista daquela pessoa, a percepção dela, a visão dela de mundo. Por quê? Porque a realidade dela é baseada em tudo aquilo que ela vê, que ela sente, que ela percebe, que ela escuta. É isso que faz com que a realidade dela aconteça. E com você não vai ser diferente. Então, você começa a ter paz em todos os lugares que você está. Em todos os lugares que você estiver, você consegue ter paz. Isso é incrível, gente. E nada tira isso de você. Então, quando você chega nesse nível, você sabe que você já deu um grande salto. Não quer dizer que você ainda está evoluído. Como eu disse, quando você tiver 100%, você nem precisa estar aqui mais. Concorda? Então, para que você proteja a sua energia, você precisa encarar as suas sombras, encarar os seus medos, entender que se você está julgando o outro, é porque você ainda
tem coisa em você pra curar, porque a partir do momento que você cura algo, você olha pra pessoa sem julgamento. Gente, parece impossível, mas não é. Eu fiz um vídeo onde eu falo sobre o julgamento, a questão de você estar julgando o outro é uma questão de autoafirmação, que é o que eu já estou falando aqui também, mas eu também falo da questão do julgar as coisas pra si. Você pode sim julgar se algo é bom ou ruim para você. Por exemplo, se você vê alguém fazendo algo que pra sua percepção você sente que é ruim, nossa, eu não faria isso, mas você não vai julgar a pessoa que ela fez algo ruim. Você pode dizer assim, eu não escolheria fazer isso, mas tudo bem que ela escolheu, faz parte da experiência dela. Pra mim não é certo, mas pra pessoa provavelmente é, senão ela não teria escolhido. Pronto, acabou. Uma coisa é você julgar algo para a sua experiência, outra coisa é você julgar a pessoa. Você não tem nada a ver com a experiência dela, certa ou errada, é ela quem escolhe. Você pode escolher pra si e não para os outros, entendeu? Como que eu me protejo? Emanando mais luz. Só que eu só emano mais luz se eu encarar sombras. Igual eu já ouvi pessoas falarem da questão dos arquétipos, que os arquétipos não têm sombra. Gente, arquétipo é a integração de luz e sombra. Arquétipos são criaturas, são seres, são energias completas. Não existe esse negócio de que arquétipo não tem sombra. O todo é completo, ele é luz e sombra. Os arquétipos, que foi a primeira criação do todo, é luz e sombra. Eu vou me associar à luz ou à sombra do arquétipo, conforme a minha vibração. Então, por exemplo, quando eu ativo um arquétipo na minha vida, basicamente, a primeira coisa que começa a emanar em mim, naquela energia, é a sombra. Mas sabe por que a primeira coisa que começa a vir pra mim é a sombra do arquétipo? Para que eu trabalhe essa sombra em mim. Então, vai vir primeiro a sombra, sim. É através da sombra que eu transmuto para a luz. Então, vem a sombra para que eu trabalhe essa sombra e então, sim, eu ative o lado luz do arquétipo. Mas é através da sombra, gente. E tudo é assim. A gente não aprendeu a viver sem o sofrimento. Só que a gente se cura através do sofrimento. Com o tempo, a gente começa a aprender a fazer escolhas conscientes ao ponto de não precisar tanto sofrer ou passar por essas sombras. Mas até que isso aconteça, a gente passa sim, gente, pelas sombras, não tem jeito. E é o melhor caminho de emanar luz, de crescimento, expansão de consciência, de autocura, é a sombra. Você vai olhar o que te dói. É claro que chega um momento, por exemplo, eu cheguei num momento que eu precisei escolher. Por quê? Quando eu enfrentei todas as minhas sombras, passei por elas, e eu passei, gente, 15 anos, sofrendo, doendo, fui lá no mais oculto, mexer naquelas coisas até de outras vidas. Como eu disse no outro vídeo, onde eu falei dos acásticos, se você não assistiu, recomendo que você assista. Eu não mexo em nada que a minha espiritualidade não me mostre, não me permite e não me leva. Tudo. E eu aprendi isso, gente, desde criança, antes de ir pra igreja evangélica. Na igreja evangélica reforçou essa ideia, né? Seja feita a tua vontade, pai. Às vezes dói a vontade do todo. Nossa, como às vezes dói. Mas eu aprendi desde sempre. Eu acho que eu já nasci com essa percepção de que eu não posso fazer nada se não for pela guiança deles. Eu acho que, assim, eu já vim com essa percepção. Porque eu lembro desde pequena que eu sempre pedia pro pai, me mostra, pra minha espiritualidade me mostrar, pra minha espiritualidade me guiar. Teve vezes na minha vida, adolescente mais jovenzinha, que eu decidi por mim. Teve vezes que eu fui teimosa. Meu Deus, como teve. Paguei o preço, as consequências vieram. Claro que para o todo, tudo é experiência. Então, se eu escolhi algo que hoje eu percebo que eu fiz uma escolha errada lá atrás, é porque isso também ia me trazer crescimento. Senão o todo também não ia permitir. Lembra? Não cai uma folha se não for da permissão do Senhor. Então, ele permitiu porque ele sabia. Não quero que ela vá aqui, mas já que ela escolheu, eu vou permitir que ela faça essa passagem para que ela entenda que a minha vontade é soberana. E não no sentido de ditador em cima da gente, porque o todo é amor. O todo, na sua parte criação, é puro amor. Então, assim, não é que ele permite para que eu sofra. Quem escolheu sofrer fui eu. No momento que eu fui egóico, no momento que eu achei que eu sabia mais que o todo, que eu já tava pronto pra fazer as minhas escolhas e que eu queria que fosse do meu jeito. Então, tá bom, toma aí, vai fazer o seu caminho, é a sua decisão, arque com as consequências. Quando vem as consequências, o que a gente faz? A gente chora, a gente implora, a gente não quer mais aquilo, mas a gente passa para que a gente aprenda. O bom de você passar pela sombra é que quando você faz a escolha consciente, claro, sempre voltando para a vontade do todo, você escolhe sempre perguntando a opinião do todo. Fala, olha, e daí? Tô pensando, o que você acha? Eu tô falando assim, gente, porque eu tenho muita intimidade com a minha espiritualidade, tá? Eu sou ousada mesmo. E quando eles falam que eu tenho que fazer algo que eu não concordo ou que eu não gosto, eu chego e falo pra eles que eu não gostei. Eles sabem. Quando eu bato o pé, eles também sabem. E não adianta também bater o pé quando tem acordos espirituais. Isso aí é um áudio para outro... É um assunto para um outro áudio. Aí quando eu bato o pé, aí começa a vir, né? Porque eles falam assim, tudo bem? É o que você quer? Tá insistindo? Tá fazendo birrinha? Tá sendo egóico? Não tá escutando o que a gente tá falando pra você? Então, continua. Eles abrem um caminho e deixam você seguir o caminho das pedras. Eles estão te mostrando um caminho totalmente sem muitas curvas, sem pedras no caminho, sem muitas dificuldades. Um caminho que te traz mais alegria, leveza e fluidez. Aí você fala assim, não, eu quero ir por esse caminho aqui. Aí eles falam, não, beleza, pode ir, o caminho tá aberto. Aí você vai.
O que eu acho mais legal em tudo isso é que a sensação que dá é que eles estão o tempo todo abrindo atalhos pra gente. Não que haja atalhos na vida, tá, gente? Não é isso. Mas parece que eles sempre estão ali achando um jeito de te tirar ainda dos caminhos das pedras, tá? Essa é a sensação. Quando você é acompanhada pela espiritualidade, assim. Na verdade, todos nós somos, mas quando você tem uma conexão profunda com a espiritualidade, a sensação que você tem é que eles estão o tempo todo de prontidão ali. Então, assim, você às vezes faz escolhas egóicas, humanas, somos humanos, estamos experienciando, e eles deixam porque eles sabem que mesmo que eu fizer uma escolha mais dolorosa, eu vou aprender alguma coisa na dor também. Eles preferem que a gente aprenda no amor, na alegria, na fluidez, mas a gente, muitas vezes, egóicos, escolhemos a dor. Fazer o quê, né? E aí parece que eles estão sempre de prontidão ali pra tirar a gente daquelas situações. Mas voltando aqui, quando você chega nesse fluxo, você consegue emanar luz, parece que não tem mais aquela sensação, nossa, eu fui vampirizado, eu fui sugado. De repente, parece que tudo fica leve. Quando fala proteger a energia, é isso, gente. Quanto mais eu me curo, mais eu auto me conheço, menos espaço eu dou pra negatividade. Então, a maneira de me proteger é emanando mais luz, é elevando a minha energia, expandindo a minha consciência. Então, quanto mais luz há em mim, menos treva terei. Ou seja, lembra? A luz não se mistura com as trevas. É isso, gente. Quanto mais luz eu emanar, a ponto de transbordar, porque assim, você tem que entender o seu momento de transbordo. Pra você não cair em armadilhas, você precisa entender o transbordar. Quando eu transbordo a minha energia, naturalmente, eu fujo das armadilhas. Eu fujo das armadilhas quando eu transbordo luz. Eu consigo ficar mais atento à minha intuição. Eu consigo ouvir ela com mais clareza e não confundir ela com os gostos, os gestos e as vontades do ego. Mas para isso eu preciso emanar cada vez mais luz. Claro que a gente oscila muito, nós estamos na 3D, então aqui é uma oscilação. Uma hora eu estou em alta, outra hora eu estou em baixa. É claro que eu sempre vou procurar voltar para a energia mais elevada, emanar mais luz, porque depois que você experiencia a paz de espírito, quando você experiencia esse fluir da vida, você não quer nunca mais voltar para a escuridão, porque você sabe que é o melhor. Eu acho que eu consegui resumir, não deu para resumir não, né, gente? Se eu fosse falar ainda tinha mais coisas, mas eu acho que eu consegui deixar claro que, na verdade, não há uma proteção, fazer um amuleto, vou proteger meu campo. Você pode sim usar ferramentas, por exemplo, eu quando eu vou pra rua que eu preciso me sentir protegida, eu clamo a capa de invisibilidade do Arcanjo Miguel, a capa de proteção do Arcanjo Miguel, ou o escudo de proteção do Arcanjo Miguel. Por quê? Porque daí eu sei e funciona, gente, funciona. Ou eu clamo o meu guardião, peço pra ele que ele esteja comigo, que ele me esconda do mal. Gente, pra você ver, eu pedia pra Deus me esconder dos olhos do mal quando eu ainda nem conhecia a espiritualidade como eu conheço hoje. Eu lembro que eu era criança, quantas vezes, às vezes eu ia com medo pra rua, porque eu ouvia falar de crianças que eram roubadas, de essas coisas assim, né? Às vezes ia pra escola, eu e minha irmã. O que eu pedia? Eu pedia pra Deus esconder eu e minha irmã dos olhos do mal. Eu lembro que eu falava isso claramente, eu saía de casa e dizia assim, pai, esconde eu e minha irmã dos olhos do mal. Falava e ia. E nunca aconteceu nada comigo e com a minha irmã. A gente ia pra escola, voltava, e eu lembro que teve uma época que a gente estudava na escola estadual, morava lá perto da delegacia, que era uns 3 quilômetros da escola, mais ou menos, e a gente ia de a pé. A gente ia pra escola de manhãzinha, a gente tinha que sair, não era nem 7 horas de casa, eram 6:30, a gente tinha que sair de casa pra conseguir chegar umas 15 para as 8, pra gente não ter que ir correndo e conseguir chegar umas 15 para as 8 no portão. A gente chegava em casa, já era mais de 1 hora, porque ia andando embora e cansava, o sol quente, e eu pedia pra Deus nos esconder dos olhos do mal. Eu fazia esse tipo de oração, fiz esse tipo de oração minha vida toda. Fazia esse tipo de oração pros meus filhos, pra Deus esconder eles dos olhos do mal. Nunca aconteceu nada com a gente, sempre fomos muito protegidos. Então funciona, mas você tem que estar com o seu coração puro, você tem que estar com a sua mente acreditando nessa proteção, porque na verdade quem faz essa proteção é você mesmo, é a sua própria energia e acessa essas outras energias para proteção. E é só assim que a gente consegue, através do acreditar que é possível e manter claro o meu pensamento, porque não adianta nada, imagina lá, eu vou lá e clamo pro Arcanjo Miguel a capa de invisibilidade dele, de proteção, o escudo de proteção dele, mas eu saio no portão e fico com a neura de que eu vou ser roubada, de que eu vou ser assaltada, de que eu vou ser morta. O que vocês acham? Eu vou conseguir ser protegida? Se eu acionei a proteção, gente, eu tenho que acreditar que eu estou sendo protegida. Tá vendo que tudo começa e termina no meu pensamento, no meu sentimento? É o que eu penso e emano. É isso que faz com que eu me proteja ou não. Se eu acreditar que eu estou protegida, eu vou ser protegida. E existem também outras coisas, tá, gente? É a questão das energias, por exemplo, você falar de amarração, se você falar dessas pessoas que fazem trabalhos ruins, né, pra atrapalhar o trabalho de outras pessoas, porque infelizmente existem pessoas que usam a energia pro mal. Ela pode te atingir? Vai depender muito de você. Se você for uma pessoa que tá muito no ego, que tá muito na Matrix, infelizmente sim, você pode ser atingido. Agora, se você for uma pessoa que acredita na luz, que procura praticar o bem e se protege e confia na proteção, começa em você e termina em você, nada vai te atingir. Nada. Mas tudo começa em você. Então para de assistir, ouvir coisas, filmes, novelas, desenhos e músicas e coisas que faz com que a sua
energia baixe. Tudo que bota a sua energia pra baixo tem que sair da sua vida. Tudo, tá, gente? Sem exceção. Livros ruins, não faça isso. Coloque na sua vida alimentos bons. Se você alimentar a sua mente bem e manter pensamentos, sentimentos mais positivos, e eu não tô falando da positividade tóxica, tá, gente? Eu não tô falando de ignorar o problema, eu tô falando de você ser real nesse sentido que eu estou falando. Alimente a sua mente com coisas boas. A vida já tem desafios o suficiente, eu não preciso pegar e ficar comprando outros desafios que não fazem sentido, certo? Então, pegue os desafios bons, alimente a sua vida com coisas boas, que você vai ver que você vai se sentir protegido. Eu acho que era isso que eu tinha que deixar hoje. Deixe seu like para que o YouTube entenda que é relevante e entregue pro máximo de pessoas possível. Se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família de luz, vem crescer junto comigo. Beijos de luz e aguarde os próximos áudios. Tchau!